Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus les bendiga em nome do Senhor Jesus. Tenham todos muito buenos dias. É uma alegria poder estar aqui com ustedes uma vez mais para hablar-lhes acerca da palavra de Deus. Traer-lhes as buenas notícias do reino de Deus, porque quando nós outros nos enfocamos em la palavra de Deus, encontramos tantas buenas notícias. Encontramos palavras de fé, de ânimo, de fortaleza, palavras que nos levantam em los momentos difíceis da vida. E nós outros estamos falando acerca de Josué, este herói de la fé, este homem que era um homem comum e corrente, era um homem como nós outros, sujeito às mesmas debilidades que nós outros, era humano também. Pero Josué foi um homem de fé, um homem que anduvo apoiado em la palavra de Deus. Isso foi o que hizo toda a diferença em sua vida. Foi o que hizo de Josué um vencedor. Josué estava postrado, desanimado tras a morte de Moisés, porque seu líder Moisés havia morto. E ele estava ali chorando, triste, abatido, e Deus lhe disse: levanta-te e passa este Jordão, tu e todo este pueblo a la tierra que eu les doy a los hijos de Israel. Eu os entregado, como lo havia dito a Moisés, todo lugar que pisar la planta de vosso pé. Nadie te poderá hacer frente em todos os dias de tu vida. Como estuve com Moisés, estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esfuerza-te e sé valiente, porque tu repartirás a este pueblo por heredade la tierra de la qual juré a sus padres que la daria a eles. Amiga minha, amigo meu, é importante que você compreenda esta palavra. Deus estuvo com Moisés, mientras Moisés vivia. Agora, Deus queria estar com Josué. Deus queria usar a Josué para que pudera conquistar a terra prometida, conduzir o pueblo hacia a terra prometida, pero para que Josué tivera êxito nesta jornada, nesta missão, ele necessitava crer que Deus era com ele. Crer em la palavra de Deus, em las promessas de Deus, e não dar lugar a dúvidas, não dar lugar a sentimentos, a emoções, não mirar para sua condição. Porque se ele mirara para sua condição, para sua capacidade, ele fracassaria. Porque a situação era completamente desfavorável. Eles estavam em pleno deserto, tinham uma larga caminata por delante e tinham muitíssimos inimigos para enfrentar. Incluso a cidade de Jericó, que era uma cidade cercada por grandes muralhas. Josué estava delante de um desafio. A situação do pueblo em la época de Josué não era muito diferente da situação de las personas hoje. Não é muito diferente, quizás, da situação que você está vivendo hoje. Porque a gente não tinha casas para viver, não tinham onde viver. Eles estavam ali no deserto, enfrentando durante o dia um calor
muito fuerte, e por las noches muitíssimo frio. Haviam obstáculos en el caminho, muitos inimigos armados, preparados para enfrentá-los, fuertes inimigos, e eles estavam desanimados porque não veiam uma salida, não veiam na luz no final do túnel, não veiam, humanamente hablando, nenhuma possibilidade de conquistar a terra prometida. E Moisés, seu líder, estava morto. Pero, amiga minha, amigo meu, Deus deu a promessa para Josué. Deus lhe deu uma palavra. Deus lhe deu sua palavra. Sua palavra. Nadie te poderá hacer frente em todos os dias de tu vida, Josué. Como estuve com Moisés, estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esfuerça-te e sê valiente. Amiga minha, amigo meu, Deus não desampara a nadie que nele confia. Porque se você confia em la palavra de Deus, se você se apega a la palavra de Deus, você vencerá. Deus estuvo com Moisés, mientras Moisés vivia. Deus estuvo com Josué. Deus guiou os passos de Josué. Deus lhe deu a vitória, como Deus quer dar a você a vitória também. Deus quer ser de você um vencedor. E não haverá nadie que pueda prevalecer sobre sua vida, nada que ele pueda destruir. Ponga atenção nisso. A única persona que ele pode destruir é você mesmo. Só você, se você não crê em la palavra de Deus. Se você não crê em las promessas de Deus. Se você é incrédulo. Se você se deixa influenciar por las emoções, por los sentimentos, por las palavras negativas que você escuta muitas vezes em seu trabalho, muitas vezes em sua própria casa, entre seus amigos, às vezes hasta em las redes sociais aí, porque desafortunadamente encontramos tantas palavras malas, palavras negativas. O diabo usa muito hoje dia nas redes sociais para atrair palavras negativas, palavras de dúvidas, para generar dúvida no coração das pessoas, porque ele sabe que logrando sembrar a dúvida no coração, a pessoa fracassará, porque a dúvida neutraliza a fé. A dúvida impede que a pessoa use a fé. E se a pessoa não usa a fé, ela será derrotada, ela será vencida, porque nós outros só temos vida por la fé. É como disse a palavra de Deus, que el justo por la fé vivirá. Se retroceder, não agradará a minha alma. Verifique você que temos que viver por fé. Não podemos retroceder em la fé. Não podemos, estar escutando palavras de dúvidas, palavras negativas. Você tem que guardar sua fé. Sua fé é a coisa mais preciosa, a rosa mais preciosa que você tem. E você tem que guardá-la, você tem que protegê-la com todas as suas forças. E como você vai a proteger sua fé? Procurando alimentar-se da palavra de Deus, procurando fortalecer-se em la palavra de Deus. Este é o caminho para que podamos estar fuertes delante de los problemas de la vida. Porque, Alberto, há muita gente que nos escute agora, muitos cristianos que estão deprimidos, estão fracassados, tiveram pérdidas em la vida. Muita gente crente,
Muita gente que crê em Deus. Pero não basta que a pessoa apenas creia em la existência de Deus, que Deus existe. Uno tem que crer em sua palavra e obedecê-la, porque quando a pessoa crê de verdade, ela obedece. Ela põe por obra a palavra de Deus. Pero há muitas pessoas que fracassaram, muitos crentes fracassados, crentes incluso desviados da fé, apartados da fé. Por quê? Porque miraram para as circunstâncias, miraram para os problemas, deram lugar a palavras de dúvidas, palavras de companheiros de trabalho, de amigos, palavras às vezes da própria família, os próprios seres queridos. Às vezes a pessoa em las redes sociais, não, ela ha escutado palavras negativas, palavras que abalaram sua fé, palavras que la deixaram desmotivadas, desanimadas, com medo, palavras que entraram e llenaram seu coração de dúvidas, de inseguridade, de incertidumbre, e por isso muitas pessoas fracassaram, muitos estão fracassando quando nós outros necessitamos alimentar-nos da palavra de Deus, fortalecer-nos em la palavra de Deus. Deus disse para Josué: solamente, Josué, esfuérzate e ser muito valiente para cuidar de hacer conforme a toda a lei que mi servo Moisés te mandou. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a sinestra, para que seas prosperado em todas as coisas que emprendas. É isso. Para que Josué tivera êxito, ele tinha que ser esforçado e muito valiente para ter cuidado de ser conforme a toda a palavra de Deus e não desviar-se de ella, nem a diestra, nem a sinestra. Então, ele haria prosperar seu caminho e todo lhe saldria bem. E o mesmo acontece com nós outros. Temos que ser esforçados e valientes para ter cuidado de seguir exatamente como Deus nos ensina em sua palavra. Isso será clave para que tenhamos êxito em nossa vida, para que podamos prosperar em todas as coisas que emprendamos. Eso es clave, obispo, es clave. No podemos dejarnos impresionar por las circunstancias, por las negatividades que puedan rodear los distintos desafíos que uno enfrenta, y sí, lo que tenemos que hacer es aferrarnos a Dios y no creer de una forma existencial o de una forma pasiva, sino creer que su palabra es vigente, que su palabra está actual, más actual que nunca, y con fortaleza, con decisión, lanzarnos a practicarla. Podríamos decir que las palabras que el propio Josué escuchó por parte de Dios también son palabras que van dirigidas a todos y cada uno de nosotros. Podríamos, cada uno, en lugar de leer Josué, podríamos poner nuestro propio nombre y darnos cuenta que el propio Dios nos está diciendo: esfuérzate, sé valiente, avanza, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Y nosotros hemos comprobado que en la práctica de la palabra de Dios está el secreto de la salvación y el secreto del éxito. Este es el camino. Este es el camino para que podamos vencer. Amiga minha, amigo mío, você não pode desviar-se nem a diestra nem a sinestra. Você não pode desviar-se um centímetro que seja. Não, você tem que seguir adelante, seguir em la fé, estar apoiado em Deus, porque Deus quer actuar em sua vida. Deus quer manifestar-se em sua vida. Quizás você diga, pero, bispo, é que meu problema é muito grande. Meu problema é muito grande. É considerado impossível a los ojos de muita gente. No, você não tem que mirar com os olhos de nadie. Você tem que mirar com seus próprios olhos, com os olhos da fé, com os olhos de Deus. Você tem que confiar. Será que o problema de Josué não era grande também? Será que seu problema é mais grande que o problema de Josué?
Será que és mais grande? Porque Josué estava en el deserto. Haviam fieras en el deserto. Ele tinha muitos inimigos armados. Ele tinha que passar por Jericó, que era impossível passar por Jericó, porque aquelas muralhas eram muralhas muito grandes, muito fortes. Pero ele crejou, ele confiou, e Deus foi com ele. Deus lhe deu a vitória. E amiga minha, amigo meu, pense nisso. Actuando Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Foi por isso que Jesus disse que ao que crê, todo lhe é possível. Todo. Não há nada que seja impossível quando uno crê. Josué crejou. Ele crejou. Ele se apoiou em la palavra de Deus. Ele foi fiel a Deus. Enfrentou muitos problemas. Ele tinha muita gente agir a seu redor incrédula, muita gente agir llena de dúvidas, pero ele se fortaleceu unicamente na palavra de Deus e Deus lhe deu a vitória. E o mesmo vai suceder com você. Este problema que você está passando, este problema que você está enfrentando, não é impossível para Deus, é impossível para você. Quizás impossível para a ciência, para este mundo, pero para Deus todas as coisas são possíveis e você vencerá. Por isso, me gostaria aqui a ser uma invitação muito especial para todos aqueles que creem. Todos aqueles que quizás estão abatidos, desanimados, diante de um problema, uma situação difícil que estão vivendo, pero eu quero fazer uma convocatória, convocar aqui a todos os que sofrem, a todos os que têm problemas familiares, econômicos, problemas de saúde, problemas espirituais, todos os teres que, aunque estejam abatidos, desanimados, postrados, aún têm fé. Têm fé, creem em Deus. Então, vamos a unir nossa fé e vamos a lutar para que você vença este problema. Este domingo, 10 da manhã, este domingo 5 de setembro, de domingo 5 de setembro ao domingo 12, vamos a ser a Semana de la Fé. Incluso, se você pode hasta venir toda a semana, seria muito bueno, seria excelente se puder venir todos os dias desta próxima semana, do domingo 5 ao domingo 12. Semana de la Fé. Uma semana de fé, de oração, de clamor para derribar suas muralhas, porque suas muralhas cairão. Você vencerá este problema por la fé. No dê lugar a dúvidas. Não mire mais para as circunstâncias. Não escute mais nenhuma palavra negativa. Escute apenas a voz da fé que está dentro de você. A palavra de Deus que hará de você um vencedor. Este domingo, eu les espero. 10 da manhã, aqui em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, cerca de la estação da Tocha Renfe. Estamos aqui, justo na entrada do túnel de Passeio de Santa Maria de la Cabeça, a la mano direita, você já verá ali Centro de Ajuda Cristiano. E você poderá participar onde estiver mais cerca de sua casa. Em Barcelona também, estamos em Gran Via de las Cortes Catalanas, 318, em Plaza Espanha, em Barcelona. Você pode participar também em Vigo, em Palma de Mallorca, em Castellón. Você pode participar em Múrcia, Alicante, em Pamplona, em Sevilha, em Saragoça, onde estiver mais cerca de sua casa. Dê um passo de fé. Você que me escute aí, através de Vida FM, onde seja, dê um passo de fé. Haga um esforço, haga um sacrifício, porque este domingo, 10 da manhã, suas muralhas começarão a cair por terra, serão derribadas por el poder de Deus. Deus lhe dará a vitória em nome de Jesus.
E se você conhece alguma pessoa, algum crente que está caído, abatido, desanimado, comparta com esta pessoa esta palavra, este mensagem de fé, para que ela seja fortalecida em Deus e também possa vencer seus problemas. E amanhã regressaremos aqui com o café espiritual. Hasta amanhã, que estem bem.